Ministério do Turismo, a TV Cultura, a CPFL e Bradesco estão juntos para levar mais cultura até você. Vê-se de cima o prédio da TV Cultura. Ele tem parede cinza e é rodeado de árvores. Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas, mantenedora das rádios Cultura FM e Cultura Brasil e da TV Cultura de São Paulo. Bem-vindos à TV de premiados programas infanto-juvenis, Logo do Roda Viva e Jornal da Tarde. de entretenimento e informação. A TV que leva educação e cultura para a sua casa todos os dias. A nossa fundação opera também a TV Rá-Tim-Bum, canal infantil por assinatura, e os canais digitais de multiprogramação, TV Educação. Em azul, o logo da Univesp TV. Olá, eu sou Cris Maxud, apresentadora aqui da TV Cultura de São Paulo. Cris é branca, tem cabelos ruivos e usa uma máscara cobrindo nariz e boca. Na portaria, um segurança aponta um termômetro para o rosto de Cris. Convido agora a todos vocês para conhecer um pouco desse mundo mágico que é a nossa televisão. Sobre um fundo roxo e laranja, o logo da TV Cultura em branco. Cris caminha dentro do estacionamento cheio de carros. A fachada do prédio é pintada em verde. O logo da TV é de metal e fixado na parede. Este é o CMA, Centro de Memória Audiovisual, que guarda um pouco da história da nossa TV. O CNA é uma sala de paredes coloridas repleta de objetos e figurinos de programas da TV Cultura, como a Cobra Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum e uma maquete da Vila Sésamo. Não fica só aqui. Uma série de fotografias de momentos da TV Cultura está disposta em uma mesa preta protegida por um vidro. O acervo de programas realizados ao longo de mais de 50 anos de história é organizado e catalogado pelo CEDOC. Imagens sequenciais de diversos programas da TV Cultura, como Cocoricó e Senhor Brasil. Quero ver quem percebe a diferença. A senha de hoje é Michelangelo. Muito bem. Vocês viram a Zack Zack por aí? Não, eu não vi, não. Você viu, Lilica? Não, Você viu, Ju? Preciso um gemido grego para começar esse programa. Agora vocês vão conhecer o lugar da magia, o Departamento de Efeitos Especiais. Vê-se de perto um tronco de árvore com a cobra celeste saindo por um buraco. Ela tem a pele rosa e longos cílios. Um homem usando um jaleco branco e máscara de proteção está pintando um pequeno globo terrestre. Que sonho essa sala, né? Tantas criações que saíram daqui. Verdade, Cris, olha só, parece que a gente... Júlio César de Souza, técnico em efeitos especiais. Ele é negro de cabelos cacheados. São tantos objetos, né? Eu fico me lembrando, assim, por exemplo, da abertura do primeiro Rá-Tim-Bum, que era uma mistura de objetos reais com animação, então assim, era uma coisa super desafiadora. Daí depois veio o Castelo, que trouxe mais outros conteúdos e outras possibilidades, até chegar no Cocoricó, que é aquela coisa tão lúdica. Na sequência veio a Ilha Rá-Tim-Bum. Extremamente violenta. Que aí o desafio era fazer uma floresta no estúdio. Putz, que coisa desafiadora, né? Construir cada planta, cada planta exótica, né? E hoje a gente tem o quintal, que dá continuidade a todo esse nosso sonho de infância, né? Tem até o Cocoricó na cidade, né? Que eu acho que o programa, ele inicialmente ele está lá no meio rural, né? Quando ele vem para a cidade, então assim, você faz essa ligação entre esses dois polos, né? Então assim, eles começam a ter outra linguagem, outro visual, né? Outros elementos da cidade, então é muito legal. Gente que trabalha pra tudo ficar. Um grupo de homens usando capacetes de proteção monta um cenário no estúdio. Os ambientes dos programas são criados pela cenografia. Aqui trabalham cenógrafos, produtores de objetos, contra-regras. Criatividade é o que não falta aqui. Tatiana Pacheco, coordenadora de cenografia. Ela é branca, de cabelos castanhos. Ela e Cris estão ao lado de um microfone prateado. Faz parte do cenário de qual programa? Do Talentos. Foi feito por um musical. O Talentos é um programa que cada gravação tem um musical. Sobre a imagem de um palco, o nome do programa, Talentos. Na chuva, a vida sorri. Fora o Talentos, que é um reality, temos jornalismo, que no jornalismo tem que ser um cenário mais sóbrio por conta de notícias. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal da Tarde. Também temos o Persona, que mudou recentemente por conta do coronavírus. Tivemos que colocar um painel de LED. A criação tem que sempre ser feita dependendo do gênero do programa, quem que é o público-alvo.
Então a gente tem que sempre pensar nisso. Cris está em um estúdio iluminado em tons de rosa, azul e roxo. Na fotografia está a iluminação, a fotografia. E esses profissionais fazem um trabalho que valoriza o cenário, como é o caso do programa Talentos, que revela artistas do teatro musical. Como é que essas áreas se conversam, se conectam? Jaime Nakayama, diretor de fotografia. Joime Nakayama, diretor de fotografia. Ele é branco e tem cabelos curtos e grisalhos, usa máscara de proteção. Isso dentro de um programa 3D, onde a gente já consegue fazer as simulações, posicionamentos de câmeras, lentes, estudo dos materiais, texturas, para reflexão da luz. Porque eu trabalho com a luz incidente e o cenário trabalha com a luz refletida. Isso que compõe a fotografia. E sabe quando você está assistindo a TV e entram umas animações, uns mapas na tela? Quem cria tudo isso é a equipe da computação gráfica. Fazer arte é com eles. Samuel de Souza, coordenador de computação gráfica. Ele é branco e tem cabelos cacheados. Usa máscara cobrindo o nariz e a boca. Os programas da TV Cultura, de acordo com o conceito de cada programa. Quintal da Cultura, né? O público infantil, a gente trabalha de forma mais lúdica, com cores mais vivas, né? A gente tem humor, que é um humor de interrupção, um humor mais físico, que é diferente de um humor de um Provoca, que é um programa de entrevistas, né? Que é um humor para adultos. Abertura do Provoca, sobre um fundo preto, imagens do apresentador Marcelo Taz. A gente fez uma vinheta interessante, né, de stop motion, pro dia da animação, né? Animação de uma pessoa construindo um cupcake decorado com confete. Uma vela está no topo do bolinho, 100 anos de animação no Brasil. Vamos seguir. Cris está de blusa marrom e calça laranja. Ela passa por um corredor de paredes verdes e chega em uma área gramada. E no meio do caminho tem uma árvore. E essa árvore tem história. Casa da Hipácia do seriado Ilha Rá-Tim-Bum. A árvore está com o tronco cortado ao meio. Ela tem grandes raízes e é oca por dentro. Cris entra e olha para as paredes internas do tronco. Imagens do programa Ilha Rá-Tim-Bum. Hipácia está sentada dentro da árvore. Ela é branca, de cabelos pretos e lisos. Ela segura um tecido. Hipácia, a feiticeira bondosa que fugiu de Alexandria trazendo documentos históricos. Poderosa Isis. Oi, tudo bom? Cris sobe uma escadaria. As paredes estão enfeitadas com quadros coloridos. Agora, quando se fala em programa de TV, tem uma função que é a alma do negócio, a produção. É a produção que organiza tudo, que está no processo do início ao fim. Neste grande salão, trabalham as produções de vários programas da TV. A sala tem o piso verde e as paredes brancas. Mesas de madeira equipadas com computadores estão espalhadas pelo salão. Imagens sequenciais das aberturas de vários programas da TV Cultura, como Papo de Mãe, Senhor Brasil e Quintal da Cultura. No momento, a maior parte dos profissionais está em home office, mas a sala já está preparada para receber as equipes de produção com todos os cuidados necessários. E aqui, parte da equipe do programa Metrópolis. Sula Vlachos, coordenadora de produção. Ela é uma mulher branca de cabelos pretos e lisos. Usa uma camisa estampada e máscara tampando o nariz e a boca. Olha, é possível, mas dá trabalho, porque é tudo feito à distância, né? Então a gente conta muito com as redes sociais, com o WhatsApp, as nossas reuniões, todo o programa é feito um grupo das pessoas que estão trabalhando naquele programa. Esse vídeo não poderia ser realizado se não fosse a nossa produtora, Gisele. Ela está por trás de tudo isso. Então você vai contar um pouquinho, primeiro sobre esse vídeo, a produção, e um pouco sobre o que é ser produtora. Gisele é branca, tem cabelos castanhos e cacheados presos para trás. Ela usa uma máscara de proteção azul. Eu tive que ficar via WhatsApp o tempo inteiro organizando a agenda de todo mundo, o horário que podia estar aqui ou que estaria aqui, e organizar toda uma OD, que é uma ordem de gravação, por dia, e fazendo também toda uma logística para a gente não ficar indo e voltando nos departamentos à toa. Coordenar um programa é entender tudo do programa. Então, assim, eu tenho que ver, saber do figurino, né? Tenho que saber como você vai estar vestida, o seu cabelo. Eu tenho que organizar com todos os departamentos para a coisa andar. Eu tenho que chegar num diretor com tudo para ele, lindamente. O convidado, quando é infantil, tem que ver quando tem efeitos. Que trabalhar com boneco é uma outra situação, trabalhar com uma pessoa com entrevistas e convidados. Então, cada um é um leque imenso e, assim, eu adoro. E daqui da produção, a gente vai conhecer as áreas responsáveis pelo figurino e a maquiagem.
Gente, esse é o figurino do Quintal da Cultura. Olha Cris só. puxa uma roupa vermelha com ornamentos dourados da arara. Ela coloca uma pantufa de coelho cor-de-rosa nos pés e dá um pulo. E aquele ali é o Edinho que cuida desse figurino. Né, Edinho? Me conta como é que são essas produções, como é que foram essas... Edson Braga, figurinista. Ele é branco, careca, usa óculos e máscara de proteção. Né, que chega da produção do programa e com as necessidades de cada personagem, que seriam os 4 que fazem parte, que são fixos, a Doroteia, o Rodrigo, né? E daí, em cima disso, a gente vai fazendo criações, customizando, elaborando, às vezes tentando reaproveitar coisas do nosso acervo, porque hoje em dia essa coisa da reciclagem ficou forte nesse sentido de a gente reaproveitar os nossos materiais, né? Então, em cima disso é que a gente vai fazendo toda essa customização, esse trabalho de compor cada personagem. Os personagens Ludovico e Doroteia estão no estúdio do Quintal da Cultura. E é a Cidinha que cuida do nosso figurino, né, Cidinha? Sim. Cida de Souza, figurinista. Ela é uma mulher negra de cabelos cacheados e curtos. O programa é por setor, como é que é? Por programa, né? Eu visto assim, várias meninas maravilhosas. Você é uma delas, adoro. Você faz variedade, né? Cultura, umas coisas. Então você usa umas roupas mais descontraídas, né? E eu faço jornal também, no caso da Karen Bravo, Ana Paula Couto, a Vera Magalhães, que são programas mais sérios, né? A Didi, então a Didi é uma pessoa que é também bastante colorida, né? O cenário dela pode usar um monte de coisa, é um programa também de cultura e variedade. Muito atuais para o Brasil de hoje. E agora a gente vai dar uma espiadinha para ver quem está se maquiando. Cris caminha por um corredor e chega ao camarim de maquiagem. Olha só! Adriana Couto, do programa Metrópolis. Agora você vai para maquiagem, cabelo. Eu vou. E daqui a pouco? E daqui a pouco é o estúdio. Adriana Couto é uma mulher negra de cabelos trançados. Ela está sentada em uma cadeira preta giratória. Dessa técnica do airbrush para maquiagem convencional que a gente fazia antes. Nil Moreira, coordenador de maquiagem. Ele é branco, tem cabelos pretos e curtos e usa uma máscara de proteção. Aqui o aerógrafo, que ele é conectado num compressor de ar, né? E você deposita o pigmento aqui e aí você vai pulverizando na pele. Essa maquiagem ela foi desenvolvida justamente para a leitura das câmeras, né? HD, 4K e 8K também. Também ninguém toca na pele. Isso, é muito mais higiênico também a questão, porque você acaba não tendo muito contato, você dispensa totalmente os pincéis, né? Então você consegue fazer tudo com airbrush. Pronta? Né? Pronto. Cris se levanta da cadeira e passa a mão nos cabelos olhando para o espelho. Ela sai do camarim e vai até os estúdios. E agora, um momento super esperado, a gravação de um programa no estúdio. Sobre uma porta preta, um painel luminoso com a informação no ar escrita em vermelho. Cris entra no estúdio. Estão se preparando para a gravação do programa Metrópolis. E a direção passando as orientações. No jardim com a obra do Martins. Então enquadra até o enquadramento muda. Mas ao invés dela caminhar muito, mais de tentar uma experiência dos câmeras irem mais até ela, entendeu? Quais são essas diretrizes que rolam aqui antes do programa? Marcos Maciel, diretor. Ele é branco de cabelos curtos e cacheados. As câmeras, os planos que a gente vai usar com a Adriana, com o Cunha, que está em casa. Toda semana tem um entrevistado de telão que a gente faz remotamente, daqui com a casa dele. E agora já está se preparando para entrar no ar. Sim, Adriana Couto, apresentadora. Eletrônico falando com a editora-chefe, estão testando o ponto. E a gente vai começar daqui a pouco. E os estudantes estão aqui acompanhando tudo que acontece na TV. O que você diria para eles, Gigi? Ah, que maravilha! Bem-vindos, bem-vindos ao nosso mundo. Bem-vindos à TV Cultura. E para fazer um programa, além da produção, da luz, da cenografia, da equipe operacional, tem outros profissionais que são essenciais. 3 pessoas estão sentadas de frente para um televisor em uma ilha de edição. O diretor de TV escolhe as imagens de cada câmera que está posicionada no estúdio. Cenas essas previamente marcadas pela direção do programa. E seleciona uma sequência delas que serão gravadas ou transmitidas ao vivo. E tem também o sonoplasta, que faz o controle dos sons, microfones, efeitos sonoros, trilhas musicais. Tem muitos programas que gravam entrevistas, imagens que precisam ser editadas antes de irem ao ar.
Não é não, PC? É isso aí. Como é que funciona uma ilha de... Paulo César Dias, editor. Ele é branco de cabelo grisalho, usa máscara de proteção preta. Na timeline e vem limpando o que não vai ser utilizado. Vem seguindo o roteiro. Aqui a gente já está na parte de finalização. Já foi editado e aprovado pela diretora. A gente pegou todo o material dessa nova fase via celular, né? De todos os apresentadores. Editamos todo o material e começa a finalização. Aí já está com o áudio finalizado, tudo. E o programa está pronto para ir pro ar. Tá na hora do Ludovico Show. Qual programa entra no ar agora? Então, agora no ar nós estamos... Fernando Calaf Freihat, operador de controle mestre. Ele é branco e calvo. Vai entrar um boletim jornalístico ao vivo. Após esse boletim jornalístico ao vivo, dar a consequência aqui, o playlist, a gente faz a operação aqui de pagamento de censura, closed caption. Essa normatização dos programas é toda feita aqui. Bom, e quando a gente fala em TV Cultura, a gente fala em excelência de programação. E todo dia é definido um roteiro com esses programas todos que você vê aí da sua casa. E esse roteiro é executado aqui, da sala de controle mestre, não é isso? É isso. Agora, como é que funciona? Vocês têm o roteiro digital, mas também tem ele analógico. A programação é toda... Márcio Pauliello, coordenador de programação. Ele é branco e careca. Em cima deste roteiro, que nada mais ele é a programação que foi toda fechada e planejada pela direção. Aqui é o setor de exibição que faz a execução final desse roteiro. Então aqui é um espelho do que está automatizado. Então tudo que passa, todas as alterações, sejam dos breaks, dos intervalos, dos horários de entrada dos programas, que é uma coisa que a cultura preza e respeita muito. E aqui a gente tem um outro roteiro, que é o roteiro online, que são as informações que são full time passada para toda a rede através desse roteiro. 3 homens estão sentados em uma sala repleta de televisores e painéis de controle. Trabalho desenvolvido pela equipe das mídias digitais. Danilo Rocha Cavalcante, gerente de mídias digitais. Ele é branco e careca, usa uma camisa azul e máscara de proteção. Você está falando de um programa infantil, você está tratando do imaginário das crianças. Então você tem que tomar todo um cuidado para que ela continue ali dentro daquele universo. O jornalismo, nós acompanhamos bem a parte de Jornal da Cultura e o JT também. Fazemos ali cortes das notícias para viralizar isso nas redes. Principalmente o Roda Viva, nós fazemos uma transmissão no YouTube para as pessoas conseguirem assistir ele. Quem não consegue assistir pela televisão, depois pode acompanhar ele em um horário que está mais livre para assistir esse programa. E ele é um programa muito moderno, porque ele serve para você assistir no YouTube, serve para você escutar através de um podcast, e você também pode acompanhar pílulas dele no Facebook, no Twitter. E agora a gente vai conhecer o jornalismo, onde são pautados e editados programas que são referência na TV brasileira. Sobre um fundo branco em letras azuis, o título Matéria de Capa. Sobre a imagem de um galho de folhas verdes, o texto Repórter Eco. Sobre a imagem da ponte estaiada, o texto Opinião. O título Revista do Esporte sobrepõe a animação de uma bola de futebol. Sobre uma imagem do globo terrestre, o título em letras azuis, Jornal da Cultura. Em letras brancas garrafais, o logo do programa Roda Viva. Rua, para saber como é que é esse dia a dia, né? Rodrigo Piscitelli, repórter. Ele é branco de cabelos curtos e pretos. E isso, ao mesmo tempo, é estimulante, né? Porque você está fazendo sempre coisas novas, coisas diferentes, aprendendo coisas novas. E, portanto, é sempre um desafio a cada dia. Para os repórteres, a vida começa aqui, pegando a pauta, e aí é rua. Essa aqui é a Rua 1 da comunidade Córrego do Feijão, a primeira a ser atingida pelo rompimento da barragem. Chegamos ao núcleo de acessibilidade Flix, um departamento de extrema importância quando se pensa em inclusão social. O núcleo de acessibilidade tem paredes brancas ornamentadas com hexágonos coloridos. Acima de uma porta, o texto em uma placa luminosa. No ar, uma mulher de cabelos cacheados está sinalizando em libras. Nossa, que trabalho incrível! A gente não tem dimensão, né? Nem faz ideia do que acontece aqui, né, Fernanda? Fernanda Sabino, supervisora de acessibilidade. Ela é branca, tem cabelos ruivos e lisos e usa uma máscara de proteção. E hoje a gente atende mais de 4 canais, com closed caption, audiodescrição e libras, alguns 24 horas, outros 30 horas semanais. Mas a gente está possibilitando acesso à informação a todas as pessoas sem discriminação. Tem lá no fundo closed caption, que são aquelas, como se fossem aquelas legendas, né, que passam por baixo do vídeo dizendo o que cada pessoa está falando.
que é quase o mesmo público-alvo das Libras, são para aqueles que não entendem a língua brasileira de sinais, e a Libras é para aqueles que não entendem o português, né? Não sabem o português ainda. E a gente tem também a audiodescrição, que facilita a informação para aqueles que não enxergam, que têm baixa visão, até as pessoas com dislexia ou idosos também são beneficiados da audiodescrição. Imagens sequenciais da Avenida Paulista, Teatro Municipal e das ruas da cidade de São Paulo. E não poderia faltar nesse passeio a boa música da Orquestra Jazz Sinfônica Brasil. O grupo traz para a TV Cultura arranjos exclusivos que mesclam o erudito com o popular. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Para falar um pouco mais sobre esse mundo mágico da televisão, nós convidamos Henrique Bacana, diretor de Criação e Arte, formado em propaganda pela Faculdade Casper Libero e em História da Arte pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo. Com 20 anos de experiência, desenvolveu trabalhos para TV, publicidade e cinema. Começou sua carreira como videografista no projeto Tom da Mata para o canal Futura. No cinema, fez a direção de arte de Bode Rei e Cabra Rainha, de Helena Tassara. Na TV Globo, destaque para a direção de arte para os quadros do Fantástico, Retrato Falado e Copas de Mel, com Denise Fraga e direção de Luiz Vilaça. Na Rede TV, desenvolveu a vinheta de abertura do reality policial Operação de Risco. Em 2018, liderou a renovação visual da TV Zingo, maior emissora de TV aberta de Angola. Desde 2013, é diretor de arte da TV Cultura, desenvolvendo campanhas institucionais, novas identidades do canal, além de pacotes gráficos para programas consagrados da emissora. Assina também a concepção e direção da série documental Os Campeões de Audiência, para celebrar os 70 anos da televisão no Brasil. Com vocês, Henrique Bacana. Em uma ligação por vídeo, Henrique está diante de uma parede branca com diversos quadros e no lado direito um abajur próximo a uma janela aberta. O convidado é branco, de cabelos grisalhos, usa fone sem fio e camiseta preta. Uma oportunidade como essa, né? A gente olhar para trás e entender do porquê que a gente chegou aqui. No meu caso especificamente, eu percebo que desde muito jovem, criança, eu observava a abertura de programas de televisão de uma maneira fora do comum. Eu me lembro especificamente de ficar encantado com as aberturas do Fantástico, que isso é uma questão muito particular da minha geração. A gente esperava a cada 4 anos para perceber a mudança e a nova vinheta do programa. E eu me lembro, eu com meus 10 anos, encantado com essas evoluções, que as vinhetas, na época, causavam bastante impacto. A abertura de novela sempre foi algo que me encantou. E acho que isso, com certeza, me influenciou, me guiou numa escolha profissional anos mais tarde. Cenas das aberturas de Vale Tudo e Fantástico, apresentados em 2002 pela TV Globo. É impossível a gente não citar o Hans Donner, né? Isso para uma geração. Retrato de Hans Donner. Ele é branco, calvo, de cabelos e barba grisalhos e tem linhas de expressão abaixo dos olhos azuis. Completamente inovador para a comunicação visual da televisão. A gente não tinha outra referência, né? Então, acho que ele, por ser pioneiro, certamente foi uma referência para mim. Mas todo aquele período dos anos 80... Abertura do programa Fantástico. Dançarinas estão sobre plataformas flutuantes que formam uma estrutura piramidal. Influenciou, encantou e tenho certeza que no meu caso não foi diferente. Abertura da novela Tieta, da TV Globo. Em dunas próximas ao mar, iluminado pelo pôr do sol, o corpo de uma mulher nua é formado pela areia. Lê-se Tieta, escrito na areia da praia. Eu, naturalmente, estudando, já comecei a ter interesse pela área de comunicação. Então, eu tive, inicialmente, eu passei por agência de publicidade, por produtora de TV, cheguei numa emissora de televisão, mas essa percepção do que hoje é o meu ofício não estava clara. Ela foi observada por uma diretora de produção, na ocasião de uma produtora independente, que ela percebeu em mim talvez esse refinamento. Eu não quero ser pretensioso com o comentário, mas talvez ela tenha observado essa dedicação, esse olhar por arte. E eu era então um produtor de arte. E isso foi observado por ela, e ela, como uma excelente gestora, patrocinou essa migração para a área criativa.
Isso só ficou claro para mim anos mais tarde, mas eu era naturalmente um produtor que me relacionava melhor com a arte na produção, entendeu? Seja de packshot, seja de cenografia, eu acho que aquilo estava implícito dentro de mim e era consequência, sim, das referências, das minhas observações na adolescência, ainda como telespectador. Angélica, no cenário do programa Clube da Criança da TV Manchete. Né, que eu comentei, que foi observado pela diretora de produção, não foi num estalar de dedos, né? Quer dizer, a gente não migra, né, de uma área para outra dessa forma. O que naturalmente aconteceu naquela produtora é que eu, com a orientação e com a sugestão dela, eu me permiti transitar, eu vou usar o termo estagiar, vamos dizer assim, que fica mais claro, na área de computação gráfica, onde eu pude, então, assimilar algumas ferramentas. Na época, o Photoshop era uma coisa nova, e eu pude, através dessa ferramenta e ganhando familiaridade com ele, poder executar alguns exercícios que pudessem expressar aquilo que ela já notava. Né? O que ficava claro na época é que, apesar de eu produzir algo, era natural que eu tivesse um olhar superior a uma produção. Né? Eu tinha um olhar visual, como é que eu vou dizer isso? De paleta de cores, de combinação, de alinhamento criativo. Né? O que o produtor também faz isso, mas o meu olhar ali talvez tenha chamado a atenção dessa produtora, dessa diretora de produção, e isso foi assimilado de forma que no estágio, né, ou nessa experiência que eu tive na computação gráfica, eu pude exorcizar, vamos usar o termo assim. Quando chega um job para a gente executar, e especificamente chega na direção de arte, o que a gente entende, eu pessoalmente trato sempre o job como um cliente à parte, indiferente que eu esteja dentro de uma empresa e a gente tenha um alinhamento institucional e uma comunicação visual que engloba um todo. Eu acho que todo job é um produto individual. Então, assim como a gente tem um diretor, né, que guia aquele job, aquela produção, aquele programa, a gente também tem que ter um olhar individual sobre aquele briefing que a gente recebe. Então, o que é importante observar aí? A gente não padronizar absolutamente nada. A gente sempre busca expressar uma necessidade de roteiro, né? Porque eu sempre acho que o briefing expressa uma linha criativa de conteúdo. O desafio do diretor de arte é expressar isso de forma visual. Nenhum roteiro, quando a gente olha um roteiro, ele geralmente não indica do lado esquerdo dele o que a gente tem que fazer na arte. Ele está sempre focado na área de conteúdo, né? Que tem a ver com a edição, com a locução, com a sonora de um apresentador, de um ator. Então, essa área que a gente fala que é a comunicação visual de um produto, ela sempre parte da interpretação da direção de arte. Evidentemente, alinhada com uma direção, alinhada com o roteiro, com uma criação anterior à minha. Então, este, para mim, é o maior desafio do projeto. Por isso que sempre tem um olhar e uma observação individual. O que a gente faz é buscar referência em cima disso, né? Então, se a gente está tratando de um assunto, por exemplo, se a gente vai falando de aviação, requer um estudo sobre isso para que a gente saiba do que a gente está falando. Então, toda determinação da direção de arte, ela não parte de uma observação pessoal, individual minha, e sempre uma análise sobre o que estamos falando. Então, é uma profissão e é um trabalho que muitos observam como uma decisão subjetiva. É equivocado isso. Ela nunca é subjetiva, ela nunca é um olhar individual, não é o que eu acho, e sim aquilo que precisa. Esses pontos fundamentais, o que a gente precisa estabelecer, dando continuidade ao que eu já falei, é que assim, a gente tem que entender para quem a gente está apresentando o programa, com quem a gente está conversando, em que horário isso está sendo exibido, em que emissora está sendo veiculado. Quer dizer, são perguntas que a gente, dentro de um estabelecimento, que é o caso da TV Cultura, a gente já tem essas respostas previamente estabelecidas. Mas quando a gente trata do produto de uma forma individual, eu acho que são perguntas básicas, né? Então, vamos lá, se a gente está falando de um programa feminino, né, a gente tem que entender que target é esse, que público é esse que está assistindo o programa, que conteúdo é esse que o programa tem. Qual o horário de exibição? Então, a gente está falando de um programa vespertino, isso influencia onde? Influencia numa paleta de cores, numa linguagem visual,
entendeu? A gente está falando com dona de casa, com mulheres, né? É à tarde, é de noite, é de manhã. A gente está falando com criança. É isso, por isso que eu disse que nunca é uma decisão subjetiva. Sempre é baseada em cima com quem estamos nos comunicando. Eu acho que esse seria o termo correto, né? É entender para quem a gente está falando. Então, cor... Abertura do programa Papo de Mãe, com ilustrações coloridas de mulheres sobre fundos rosa e azul claro. Público-alvo, com quem a gente está se relacionando, né? Que telespectador é esse que está assistindo? Para a gente entender todas as áreas que a gente incorpora nesse direcionamento de arte, né? Afinal de contas, o que é a direção de arte? A gente entender quais são os outros braços desse direcionamento que precisa ter um alinhamento, né? Então, é desde o figurino, que ele está alinhado com um conceito, né, estabelecido pela direção do programa, ele está alinhado na cenografia, né? Então a cenografia também acompanha esse template, esse processo criativo, né? Eu acabo falando mais da computação gráfica porque a gente já imagina que a partir da abertura, né, se estabelece algo. Não. Às vezes, na cenografia, inicia-se um processo criativo. Então, a partir da cenografia, a gente abre para os outros braços da produção envolvida com a arte. Mas, de qualquer forma, seja por onde for, o que é necessário que sempre exista é um alinhamento, né? Então, esse olhar da direção de arte passa por aí, passa pela sonorização, pela trilha de abertura de um programa de televisão, pela própria vinheta executada na computação gráfica, pela cenografia e pelo figurino. Abertura da novela Tititi da TV Globo, 1985. Esboços de roupas em uma folha de papel são rabiscados por canetas. Ela reflete, né? Eu acho que a televisão, ela sempre reflete algo que está acontecendo. E por causa do veículo, ela pulveriza, parecendo com que ela tenha determinado, que ela lançou tudo isso. Mas não é apenas um espelho. Ela está refletindo aquilo que está no ar, que está rolando. Abertura do programa Jornal Nacional, TV Globo, 1983. 3D, né? Eu falei do Hans Donner. Então, nos anos 80, o que parecia ser revolucionário estava muito relacionado ao trabalho dele aqui no Brasil, especificamente. Então, ver as aberturas do Fantástico ou das novelas, as próprias vinhetas da TV Globo, eram referência. Mas elas não eram referências que elas estavam ditando uma moda, elas estavam refletindo uma tendência mundial. Abertura do Plantão, TV Globo. Com flat, né? Uma linguagem mais simples, que é uma tendência de outra plataforma, que é a digital, são as redes sociais. Então, quando a gente olha o Google, parece que ele está numa tendência gráfica da moda, né? Não é, talvez até por uma limitação na navegação, a arte tenha que ser mais simples. Mas por ela estar abrangendo com uma comunicação em massa, passa a ser uma tendência baseada na necessidade de navegação ou limitação, entendeu? A gente vive uma outra época. Então, o que está acontecendo? Até por causa da pulverização e da força da rede social, a televisão tende a copiar, vamos dizer assim, ou a navegar, surfar nessa linguagem visual. Para quê? Para estar contemporânea, para estar na moda, entendeu? Então, assim, é um espelho, é um jogo de comunicação que a gente acaba absorvendo naquilo que está rolando no ar, o que está no mercado. A logomarca da TV Cultura, por exemplo, que é a única logomarca das emissoras brasileiras que nunca se modificou, né? Então, é uma marca que a gente imagina que ela criada lá em 1969, foi por aí, como é que ela pode sobreviver a todas essas décadas de transições, de tendências e de moda na comunicação visual? Sobre fundo branco, diversos televisores formam uma linha do tempo do ano de 1969 até 2014 e exibem o logo da TV Cultura em aberturas de programas. A longevidade esteja garantida. Mas é evidente que a gente pegando, eu tenho ela aqui, ó. Henrique segura o molde do logo da TV Cultura. Tridimensional. Ela é 3D. Por que hoje, com as vinhetas que a gente pode observar agora no ar, por que ela está chapada? Justamente porque ela tem um design, ela tem uma forma que permite transitar nessa tendência atual, né? Ou seja, ela pode ser chapada, ela pode ser mais dura, ao mesmo tempo que ela poderia ser 3D, como eu mostrei aqui.
Então, assim, isso O logo é verde e possui um quadrado sobre duas retas arqueadas em 90 graus, posicionadas lado a lado e voltadas uma para a esquerda e a outra para a direita. E se ela é decifrável, né? Se isso será possível durante muito tempo. Isso tem a ver mais com a criação da marca. Mas quando a gente pensa na longevidade e nas tendências que a gente vai sofrendo, né? Tem que pensar como essa marca transita. Eu acho que um grande exemplo sobre isso é a marca da Coca-Cola. Porque quando você... O logo da Coca-Cola é em letras cursivas vermelhas e sombreado preto. Com letras góticas, extremamente serifadas, né, incompreensíveis, que tem a ver com uma tendência de mais de um século, como é que hoje essa marca transita ainda com uma comunicação visual extremamente jovem? Porque é um produto relacionado a um universo jovem. A gente nunca vê a Coca-Cola dentro de uma comunicação ou de uma publicidade relacionada a algo que não seja jovem. Ela está sempre lá, relacionada a calor, a refrescar, estar numa praia, enfim. É uma marca jovem, como se ela tem uma marca serifada com letras góticas. Tem a ver com a comunicação, como ela é empregada. Então, aí a gente observa a longevidade, né? Isso tem a ver com a estratégia da marca. E acho que a TV Cultura tem esse exemplo. Por isso que ela nunca se modificou, né? Acho que é um bom exemplo. Vê-se uma cena do logo da TV Cultura em branco e sobre um fundo preto. Ele é coberto por tintas em pó coloridas. Mais recente, e aí é uma questão é uma observação pessoal, porque pode até parecer pretensioso, mas quando você entende a história, e isso é fundamental antes de você conceber um produto, eu vou dar como exemplo um programa mais recente da TV Cultura que conversa com o universo feminino, que é o Papo de Mãe. Né? Para você entender em que momento chega esse programa na TV Cultura, é importante você entender o que veio antes. Então, de uma maneira geral, quando você olha para trás, né, ou pergunta para os seus pais para entender como era tratado esse universo na televisão, você estabelece que lá nos anos 70, por exemplo, a gente tinha uma mulher na frente de um programa de culinária, que era a Ofélia, na TV Bandeirantes. Abertura do programa Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Foi rompida por um programa com uma tendência mais jornalística, dentro de um período mais feminista, que todos viviam, e que a televisão expressou através do TV Mulher, que foi um programa da TV Globo. Cenas do programa TV Mulher. A apresentadora Marília Gabriela recebe convidados. Visual do programa. Então, observando as vinhetas do TV Mulher, onde tinha... Na abertura do programa, vêm-se ilustrações de mulheres sobre um fundo escuro. Elas usam batons, óculos, luvas e possuem diferentes estilos e expressões. No meu caso, especificamente, porque eu tenho idade suficiente para ter visto isso. Mas quando você não tem essa oportunidade, é importante você buscar essa informação para você entender que tipo de evolução ou de comunicação você pode estabelecer para um programa, entre aspas, novo. Né? Porque às vezes ele é novo dentro de uma grade, às vezes ele é novo dentro da maneira ou da forma como ele vai abordar os mesmos assuntos. E se isso já foi abordado em outros tempos, é importante você entender como isso foi abordado. E naturalmente, esse programa me inspirou, foi o TV Mulher. Eu acho que é um programa que é inspirador para qualquer gênero de programação feminina na televisão, porque depois do TV Mulher vieram muitos outros, e a gente conhece, e você pode ser mais este, mais aquele, ou mais você, né? Mas eu acho que o Papo de Mãe, naturalmente, ele teve, no meu caso, uma inspiração no TV Mulher. Se você observar os desenhos que a gente concebeu para esse programa dentro de um outro contexto, né? Porque o Papo de Mãe tem outros assuntos, né? Mas você percebe no traço uma inspiração que você pode dizer, é uma tendência? Não, pode ser uma memória afetiva, pode ser uma homenagem, você interpreta isso como você quiser, mas especificamente nesse caso ele foi uma inspiração e no meu caso afetiva. Quando a gente pensa no lançamento de um produto, a gente tem... Em um relógio digital urbano, vê-se a ilustração do programa Papo de Mãe e a data de lançamento, nova temporada em março. Consolidado, faz parte da grade, da programação, e você só tem aquela manutenção de lembrar o telespectador sobre o dia e o horário de exibição. No caso de lançamento, a gente promove. Então, na narrativa desse promo ou de um teaser, a gente tem sempre uma construção mais trabalhosa, né? Porque é meio como um trailer de um filme, né? Você não pode dar o spoiler do conteúdo, mas é fundamental você cativar e seduzir a pessoa para que ela venha assistir.
Então, a diferença um pouco entre chamada e promo, embora ambas sejam para chamar a audiência, no caso do promo, ele tem uma responsabilidade maior e, portanto, um tratamento muito mais elaborado, justamente para você embalar, para você seduzir quem você quer que assista o programa. E isso aí você observa na construção e na concepção individualmente de cada um, que também depende do conteúdo, depende do que você quer falar. Então, geralmente, no promo, você aposta todas as linguagens possíveis para você até meio que criar como um embrião, um celeiro de possibilidades. Eu costumo fazer o promo. O promo, para mim, não é um resumo, né? Ele, geralmente, ele é quase que um briefing ilustrado daquilo que você vai ver, né? O promo, para mim, é um aperitivo. Não necessariamente ele é um pedaço, um trecho do produto que a gente está chamando, né? Então, é como um prato. Você pode comer um prato especificamente, mas a entrada, ela tem que estar harmonizada, ela tem que ser sedutora, ela não pode te tirar fome, né, para você comer na sequência. Pelo contrário, ela tem que te abrir o apetite. Então, acho que o promo tem um pouco essa função aí, né, de sedução. É incrível fazer o promo. A apresentadora Mariana Couto anda de bicicleta em uma ciclovia cercada de árvores. Na calçada surge o letreiro Momento Papo de Mãe, nova temporada. No caso do Papo de Mãe, a gente observa aí uma coisa mais sensorial durante um período de ausência do... Mariana e Roberta Marenza andam com carrinhos na seção de vegetais em um supermercado. Apresentadoras para um cotidiano dentro de um universo que tem a ver com o programa. Já no caso do Provoca, né, também anunciar uma nova temporada, mas ali o que a gente tem para somar? O humor... Diante de um fundo branco, Marcelo Taz recebe a peruca e o cabelo do personagem Professor Tibúrcio. Em outro momento, uma flor roxa é pincelada ao redor da cabeça do apresentador. Nesse caso, especificamente, a gente estava provocando o apresentador. Então, a gente é um bom exemplo também de trazer marcas consagradas, né? Ali a gente meio que faz paródia de produtos, e ao mesmo tempo que a gente está provocando o apresentador em várias situações, seja no desenho animado, seja associar a um produto de supermercado. Então, ali é fusão de linguagem. De qualquer forma, aquilo não representa exatamente o que o programa vai exibir, e sim é uma forma de seduzir o telespectador para entrar no universo daquele programa, que é o de provocar. Então, eu ganhei ali meio o papel de provocador. Provoquei quem? O Marcelo Taz, que, em síntese, é ele quem provoca no programa. Então, a brincadeira do promo ali Um fundo amarelo é estampado por latas vermelhas e brancas. Elas possuem o logo #Provoca em letras cursivas e o horário de exibição, terça, 22h15. E não necessariamente agrupa a imagem de um produto que vai ser exibido. Quando a gente pensa em publicidade, se é cinema, se é televisão, o que muda para mim, de novo, tem a ver com o target, tem a ver com quem a gente vai falar. Então, o que se modifica na linguagem, talvez seja na forma de captar, na película, de novo, com quem a gente está falando, porque evidentemente que tem a ver com orçamento também, né? O que é empregado, a equipe, né? O tipo de cuidado que tem, no imediatismo do uso. Pessoalmente, eu não vejo nenhuma diferença na forma de criar, e sim na forma de executar. Quando você cria um produto, não importa aonde ele vai ser e como executado. A forma de executar tem a ver com orçamento, que isso é um outro assunto também, né? Que isso é um desafio, né? Criar com pouco orçamento. Mas dentro das plataformas, no veículo, eu acho que você tem um cuidado, sim, imaginando com quem você está falando. Então, não depende do veículo, e sim do público que está vendo aquele veículo. Se é uma galera de cinema, né, você imagina a duração daquilo, aonde está sendo exibido, se é numa sala de cinema, enfim. Eu acho que como criação não muda nada. Em um fundo preto com ilustrações de estrelas brancas e uma lua minguante está uma marionete de bode. Ao lado da marionete, uma placa em letras vermelhas, Bode Rei e Cabra Rainha. Criativamente, para mim, não mudou nada. O que tinha a ver era o conteúdo. Para mim, o que era importante ali era o conteúdo. Quando a gente vai buscar no cordel a inspiração para o conceito visual desse projeto, como eu disse, tem a ver com o conteúdo. É mergulhar naquele universo, é estudar aquele universo. Eu costumo dizer que linguagem visual, a direção de arte, está muito mais relacionado
aquilo que você absorve na sua vida, aquilo que você estuda na sua vida, do que necessariamente a forma como você executa. Você pode ser um tremendo especialista, designer, ligado em todos os softwares existentes, né, porque eles se atualizam o tempo todo, mas se você não tiver a sensibilidade daquilo que te cerca na história, nas tendências, não adianta nada, entendeu? Então é muito mais a sua sensibilidade. Diretor de arte tem que ser um cara sensível, né? E no caso do cordel, existiu a sensibilidade de você absorver aquela linguagem visual, né, dessa arte, para poder expressar alguma coisa, no caso do documentário. No caso do documentário da Inesita Barroso e da Lígia Fagundes Telles, a gente tem exemplos aí de minimalismo, né, da simplicidade que a gente falou antes. São dois exemplos onde a computação gráfica transitou de forma... Vence retratos em preto e branco de Inesita Barroso na juventude. Tímida. Acho que eu vou usar esse termo. Ela transitou de forma tímida. Por quê? Porque a narrativa do documentário não necessitava da inclusão de arte. Então, o papel da direção de arte aí vem na sensibilidade. Às vezes, um corte, uma narrativa de edição, que tem sim direcionamento de arte, tem muito mais a ver com o que se pretende num conteúdo como documentário do que necessariamente com a intervenção da computação gráfica. A computação gráfica fica muito mais explícita num conceito mais ágil de edição, né, que tem a ver com os programas de televisão, porque requer uma narrativa mais ágil, porque é um produto que requer uma narrativa mais frenética, vamos falar assim. A publicidade mais ainda, porque a gente está falando de segundos, né, numa informação que tem que chegar em segundos. No caso da Lígia Fagundes Telles e da Inesita Barroso, né, que são artistas com segmentos diferentes, porém artistas, a gente tem uma narrativa no documentário com mais poesia, portanto mais lenta, não necessariamente arrastado, mas é mais lento. Dessa forma, a gente percebe que a direção de arte é justamente para ter menos interferência. Então, aonde eu atuo nesse sentido? Na construção até da edição, né? Ela tem que ser mais lenta, ela tem que ser mais poética. Então, é difícil, às vezes, observar o trabalho de um diretor de arte num documentário como este, mas ele existe, o trabalho existe. Existe na condução da plástica visual, às vezes, na construção de uma edição. Não necessariamente, novamente falando, na inclusão de computação gráfica. Eu acho que isso é um bom exemplo do contraponto, né? Onde menos é mais, neste caso. No caso de Terra 2, que tratava de assuntos, né, com uma filosofia por trás daquilo, nós tínhamos um psicanalista à frente do programa, o que necessariamente poderia parecer que seria necessário uma caracterização e algo mais realista, a gente foi no caminho contrário, né? Existia dramatização e elas eram necessárias para ilustrar os assuntos abordados pelo psicanalista. No entanto, a gente tentou minimizar. E isso não significa ser menos criativo, ao contrário. Ali existe uma inspiração explícita num filme chamado Dogville, né, onde a gente não tinha cenários naquele filme, e foi um pouco semelhante... Em uma cena do programa Terra 2, dois personagens estão em cenário aberto de paredes e chão pretos, com elementos como uma cama, duas poltronas e uma mesa com um abajur. O Dogville. Esse minimalismo, vamos dizer assim, era o suficiente para dentro de um programa mais conceitual. Não era necessário nem a dramaturgia avançar tanto numa linguagem que a gente conhece em telenovela, e também não precisaria ser escasso só num diálogo entre o psicanalista e a apresentadora. Ali a questão da dramaturgia ilustrada e abraçada pela cenografia era meramente ilustrativa. Então, essa pegada que eu falei do Black Mirror e do Dogville se traduz muito naquilo que a gente vê em teatro. O teatro, além de não ter a quarta parede, vamos dizer assim, geralmente ele não tem nenhuma delas, né? Tudo fica meio que flutuando e tal, mas não deixa de ser uma linguagem visual agradável. Você pode observar o programa, você percebe que se resolveu. Ali, você também pode entender que existia um baixo orçamento. Mas o que a gente fez do baixo orçamento? A gente adotou aquilo como linguagem e não como limitação. Esse projeto do Fantástico, que era o Retrato Falado, ele já é um exemplo do contraponto, né? Por quê? A gente estava falando de um quadro
dentro de uma revista semanal na TV Globo. Então, assim, extremamente comercial. Ele recebia histórias contadas por telespectadores, onde a Denise Fraga dramatizava. No trecho especificamente da direção de arte, que era um trecho em computação gráfica, estava relacionada à memória ou à narrativa daquele personagem, a gente tinha que contar, às vezes em 1 minuto ou menos, uma história que ilustrasse a narrativa do episódio. Ali sim, ali a computação gráfica foi fundamental. Para quê? Para condensar a informação em muito pouco tempo, com muito humor, dentro de uma comunicação popular, numa revista semanal e uma TV aberta. Então, ali o desafio era, a gente optou na ocasião por colagem, mas era contemplar uma história em muito pouco tempo, numa linguagem extremamente acessível, né? Porque a gente está falando de um programa de televisão aberta. Então, ali tem uma linguagem visual, na ocasião, extremamente moderna, ágil, frenética, tudo ao contrário do que a gente falou do documentário, mas que deu muito certo, né? É um projeto que ficou quase 8 anos no ar. E que ele acabou criando uma identidade. Então, a gente volta a falar daquilo que a gente falou lá atrás. Ele criou uma identidade, ele criou uma tendência. Até hoje, a gente fala, eu, pelo menos, internamente falo, vamos fazer uma colagem, meio retrato falado, entre aspas. Por quê? Porque por ele ter sido pioneiro naquela ocasião, inovador, porque a gente está falando de um programa que tinha um template engessado, estabelecido dentro de uma emissora de televisão. O Retrato Falado teve a oportunidade e a sorte de ser meio que uma experiência, né, que foi executada com um programa no ar. E ali a gente conseguiu desenvolver uma linguagem que era mais ou menos uma tendência, vamos falar assim, da MTV, que estava, na época, fazendo um barulho nos anos 90, mas que a gente absorveu uma linguagem, veja você, da MTV, que fala com um outro tipo de target dentro do Fantástico, numa emissora estabelecida, né, com uma audiência gigantesca, mas que certamente fala com outro público. Então, foi uma mistura. Aí a gente observa aonde a gente pega o que a gente chama de tendência, adapta para usar isso num outro veículo, com outro público, com uma execução, no caso, de muito sucesso. Abertura do programa Quintal da Cultura. Numa animação em formato Toy Art, os personagens são pequenos e em estilo 3D. O Toy Art, a gente estava seguindo uma tendência, assim, né? O Toy Art estava na moda, a gente tinha Toy Art em brinde até de loja de pet food. Você comprava um lanche e ganhava um Toy Art. Era uma tendência. Todo mundo queria ter um Toy Art. Quando a gente pega um produto como o Quintal, que já tinha uma consagração no público, né? Porque a gente não chegou, o programa não estava nascendo. Então, isso, quando você pega um processo criativo transitório, você tem que entender o que foi feito antes. Antes, a gente já tinha personagens consagrados no programa. Então, estilizar esses personagens na forma dessa tendência na ocasião, que ainda perdura, né? De Toy Art, foi mais fácil, porque você está estilizando aquele produto, você está simplificando, trazendo uma linguagem, novamente, da moda. Ali foi fácil, né? Porque você está dando vida para personagens que todo mundo já conhece. É muito fácil você observar a silhueta, por exemplo, do Mickey. Todo mundo identifica o Mickey, claro, porque todo mundo conhece o Mickey, né? E isso você pode fazer com outros personagens, né? É muito fácil você observar qualquer imagem que retrate a Personagem Doroteia em cena do Quintal. Ela é branca, de cabelos e sobrancelhas verdes. Usa maquiagem roxa e tem um coração desenhado no nariz. Traduzidas através do figurino, relacionado também à direção de arte, onde você pesca, né, detalhes daquele figurino na caracterização que possam contribuir na hora de conceber um Toy Art, por exemplo. Então, isso é um excelente exemplo. Você observa isso na vinheta, que a alma e as características daqueles personagens estão ali, mesmo que de forma reduzida. A gente fala de gêneros, né, de programas, né? Um reality policial, né, que tem uma tendência mais, entre aspas, sensacionalista, a gente observa ali a diversidade e a forma como a gente, como diretor de arte, precisa transitar, né? Então é fácil a gente falar de tendências, e quando a gente fala de um universo infantil, que sempre está relacionado a uma memória afetiva, a um conteúdo específico,
quando a gente fala de programas mais populares, e no caso especificamente de um programa como um reality, e dentro de um universo policial, já parte na cabeça da gente do sensacionalismo. Não foi o caso. Ali, naquele briefing, eu tentei colocar os policiais como heróis. Então, quando a gente... Abertura do programa Operação de Risco. Vêm-se imagens aceleradas de viaturas policiais, helicópteros e uma tropa de choque. Então, a gente vê as referências da infância, SWAT, chips, séries, que estão sempre relacionadas ao policial como um herói. E essa foi a referência para a Operação Policial. Indiferente ele ter um conteúdo talvez mais popular, mas sempre relacionado a um jornalismo de investigação de um gênero policial, na computação gráfica, o que a gente quis traduzir ali, porque de fato era o objetivo do programa, era colocar a polícia como heróis, defensores da lei. E acho que a vinheta acaba expressando isso um pouco. Ela tem uma dinâmica de edição, ela tem uma logomarca, ela tem uma trilha que acaba expressando esse clima de heróis. Em um fundo branco surge a frase "Canal aberto com você" e o logo da TV Zimbo. Você tem que entender primeiro a razão. Às vezes é porque a comunicação não deu certo. A gente na TV Cultura nunca fez isso, porque é uma marca estabelecida e consagrada. A gente não mexe geralmente naquilo que deu certo. Ninguém mexe. Então, se a gente for observar outras emissoras de televisão, você pode contar nos dedos de uma mão, ou em duas, ou você vai ter que convidar outras pessoas para ajudar a contar, em outras emissoras que mudaram a marca mais de 10, 15 vezes. E aí é só você dar uma zapeada e entender quem fez isso. Por que fez? Primeiro, eu acho que existe um desprendimento muito grande ali, um desapego de uma história. E acho que isso só vale quando aquilo não deu certo. Quando deu certo, não tem por que mudar. Eu volto a falar da Coca-Cola, eu estou dando exemplo da TV Cultura, mas tem uma porção de exemplos assim. Porque quando a gente pensa em mutação, em adaptação, é outra coisa. O logo da TV Globo se acomoda. Ele é um bom exemplo. No caso da TV Zimbo, onde eu fui convidado para recriar a marca, é porque de fato existia um erro de comunicação. E especificamente naquele país, eles estavam vivendo um momento transitório político incrível de abertura. Eles estavam saindo de uma ditadura. Então, o briefing maior ali era extremamente amplo, porque não era só uma nova TV que estava nascendo, era um novo país. Então, a gente se apropriou de termos que estariam relacionados à política e à televisão. Eu usei lá o termo de um canal aberto como Angola. É simples a frase, mas quando a gente sugeriu isso como um slogan até para eles, é porque estava relacionado ao momento que o país estava vivendo. Então, naquele momento, aquele target, aquele público, aquele telespectador estava querendo tudo que era novo, ele estava abrindo para o novo. As vinhetas, inclusive, tem vinhetas que têm janelas se abrindo. Então, assim, por mais que esse contexto figurativo seja muito simples, percebe o valor desse briefing. É uma vinheta muito simples, mas que ela diz muito para o público. Então, era um momento, sim, de se pensar numa nova marca, até porque a palavra Zimbo, que é concha, tem a... Sobre a imagem de um prédio rosa com janelas brancas, surge a frase em branco: "Você vai ficar fechado?" Por uma razão específica. Eu volto a dizer, é a sensibilidade. Você não vai lá para criar apenas uma marca. Então, você cria uma marca, que é uma bolinha com um quadradinho dentro, com outra bolinha dentro. Tem um significado. Então, quando você não consegue entender, ou quando uma marca não tem significado nenhum, a gente volta àquela conversa inicial. Parece sempre que é uma decisão, é uma coisa subjetiva. Nunca é, porque se for, tá errada. Se for, vai dar errado. E aí alguém, ou você mesmo, vai ter que retomar esse processo e recriar. No caso da Zimbo, foi isso, Então, quando você pensa na TV Zimbo, o que te vem à cabeça? Talvez um Z? Um Z diz muito pouco. A gente foi mais fundo nisso. A gente foi entender o que significava Zimbo, a gente foi entender em que país era aquele que a emissora, a maior emissora daquele país representava, Então, acho que a vinheta tem um histórico para eles muito grande. Para a gente pode parecer simples, pode parecer um logo que pode parecer com outros logos que a gente conhece, mas não parece não. Ele tem um significado muito maior. E isso eu acho que o grande segredo de você conceber uma marca. Eu acho que isso daí é fundamental. E a Zimbo é um excelente exemplo,
Porque pensa, era um universo, inclusive, que não era nem o meu, não é o nosso. Né? Você mergulhar na história de um país, mergulhar na realidade deles, para mim foi um estudo muito grande e foi um trabalho feito remotamente, inclusive, que eu fiz aqui do Brasil. Vê-se a montagem de um quebra-cabeça que resulta em uma fotografia de mãos negras sobre outras mãos. Surge a frase 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, Cultura Une. É manutenção, né? Você preserva a marca, né? Entenda que eu sou o zelador dessa marca. Então, o que eu tenho feito nesse tempo todo, primeiro eu recebi essa marca de alguém e estou cuidando dela para um dia entregar para outro. O que a gente faz é preservar a identidade. O que a gente faz com a marca é garantir os propósitos da emissora, né? E isso, para mim, fica muito claro em vinhetas pontuais, deixando a vinheta e a marca sempre viva, né? A gente deu o exemplo lá atrás da Coca-Cola. Essa longevidade você dá para a marca com vinhetas factuais. Então, você pode pegar efemérides especificamente, mas você pode se apropriar de datas como a primavera, que é um excelente exemplo, que você se renova, né? O próprio termo sugere isso. Mas você está mantendo a marca, você não está alterando a marca. Você está cuidando de uma padronagem nova, de uma textura nova, trazendo a marca para o presente. Quando a gente observa essas vinhetas, especificamente eu vou dar como exemplo de texturas, né? Então, a gente tem uma aí que a renovação e as cores... Em uma sequência de imagens, uma mulher organiza flores formando o logo da TV Cultura. Marca, isso tem a ver com o slogan, né? A vinheta da primavera, que a gente tem dentro de um stop motion, a gente criou ali a concepção da marca com uma textura de flores, de folhas, ou seja, são vinhetas temáticas, e elas vão criando padronagens diferentes para a marca, e ela vai vestindo, de acordo com a ocasião, aquilo que a emissora quer expressar. Já no caso especificamente do Dia das Crianças, que é um projeto recente, a gente criou ali um personagem, né? Esse personagem, que eu chamo de mascote, ele simboliza a programação infantil. Então é diferente, eu não estou alterando a marca, nem é a intenção. O que a gente fez foi criar um robozinho, que é um mascote, que guia a programação infantil. Então essa liberdade, né, poética, assim, né? Eu vou chamar assim, a gente tem essa liberdade na criação de subprodutos de uma marca, sem alterar a mesma. Então você observa que aquele é um produto da TV Cultura. O logo recebe coloração azul turquesa, rosto de robozinho, mãos em formato de chave fixa e pés com molas. Ele salta por um cenário branco. No caso da vinheta da Revolução 32, e mesmo na vinheta, na efeméride, que está relacionada ao cinquentenário da TV Cultura, né? A gente tratou ali de dois fatos históricos. Um era a Revolução 32 e o outro era o homem chegando na Lua. Um pequeno astronauta salta na Lua e finca uma bandeira com o logo da TV Cultura. Ao lado a frase 1969 e a primeira transmissão da TV Cultura. Tentar fundir assuntos históricos e, portanto, sérios, né? Tentando alcançar um público talvez mais jovem. Porque quando a gente trata de documentário ou de fatos históricos, sempre se relaciona isso a um público adulto. Como são duas vinhetas que transitavam na programação da emissora, ou seja, sem um horário estabelecido, eram interprogramas ou vinhetas efemérides, a gente tentou conversar com os dois públicos. Então, apesar do conteúdo ser mais sério, a gente também queria se comunicar com uma galera mais jovem. Agora, em 2020, a televisão brasileira está completando 70 anos. E quando eu fui convidado para dirigir um documentário que chama Os Campeões de Audiência... Vê-se a abertura do programa. Diante de um fundo escuro está um televisor de tubo com a exibição de uma contagem regressiva, seguida pelos logos dos principais canais da TV brasileira. Eu sou um cara que gosta muito de televisão. Então, em princípio, seria muito confortável dirigir, conceber, né, e fazer parte de um projeto como esse. Só que a gente está vivendo um período de pandemia, de confinamento. Então, entenda-se que o projeto, quando ele iniciou em março, a gente se deparou com uma série de limitações, né? Primeiro, a disponibilidade das pessoas que poderiam nos dar entrevistas para contar essa história, né? Porque essa é uma história que tem que ser contada por quem fez. E todas as outras dificuldades que a gente teria na execução, né? Porque uma vez que a maioria dos profissionais estão de forma remota, por conta do confinamento que a gente ainda vive. Isso tudo também é um exemplo que não tem nada a ver com orçamento, tem a ver com limitações.
E o que a gente fez com a limitação? A gente estabeleceu como linguagem. Então, ele passou a ser um programa mais ou menos feito como videoconferência. Então, a gente começou... Vê-se a entrevista por vídeo de Marcelo Taz, que está em frente a uma estante marrom. E começou uma conversa. A partir dessa conversa, a gente começou a cruzar as histórias, como se fosse uma linha cruzada mesmo, né? De um telefone sem fio com histórias cruzadas. Nessas histórias cruzadas, a gente começou a ilustrar. Então, ficou como pano de fundo a história da televisão. Porém, o projeto acabou ganhando um formato diferenciado, com uma receptividade que a gente observa agora depois da exibição, que foi muito bem compreendida, inclusive pela crítica, porque ele teve esse diferencial. Então, esse é um bom exemplo de que é possível inovar em cima de um assunto que todo mundo já contou, né? São 70 anos, então a gente pode imaginar quantas vezes essa história já foi contada, mas que a gente conseguiu se destacar por conta daquilo que poderia ser uma limitação, e que de fato foi, mas que por causa dela se estabeleceu uma linguagem e fez com que o programa fosse o que foi. O nome, inclusive, é baseado numa homenagem, né, às pessoas que contaram essa história, que fizeram essa história, que são os verdadeiros campeões de audiência, indiferente ao canal que seja. Então, assim, eu acho que eu estou nessa área... Vêm-se televisores de tubo empilhadas que ligam e desligam, exibindo recortes de cenas do programa Os Campeões de Audiência, como entrevistas, séries infantis e programas de sucesso. Eu acho que qualquer pessoa que se sinta apaixonada por essa área, a minha sugestão é que ela não desista disso e que se estude muito, que observe muito, né? Eu volto a falar sobre a questão da especialização. Ela é fundamental. Não tem como você entrar nessa área sem alguma especialização. Mas eu acho que, para mim, o sucesso não está relacionado à especialização. O sucesso está relacionado ao seu interesse pelo veículo, entendeu? Pelos tipos de produtos que você quer absorver. Então, a minha sugestão é: observe muito, assista muita televisão, veja muito cinema, mas, basicamente, estude muito sobre todos eles. Eu acho que é isso que vai te fazer ter uma percepção do mercado e das tendências que a gente começou a falar aqui no início da palestra. Sobre a imagem de Henrique Bacana, surge uma caixa de texto de fundo azul com uma pergunta feita por @Rafaela_Cócio. Como é seu processo para elaborar a paleta de cor de um programa ou vinheta? A caixa de texto se fecha e a imagem de Bacana volta a ocupar todo o espaço. Esse alinhamento de uma paleta tem que estar relacionado, você que sabe, isso tem a ver com o cenário, isso pode ter a ver com o figurino, isso pode ter a ver com o horário da exibição do programa. A paleta tem que transitar e ser absorvida de forma que não incomode. Para mim, sempre esse é o exemplo. Ela tem um alinhamento natural as outras coisas que cercam um programa, né? É o que eu te falei, pode ser a cenografia, pode ser o figurino, depende sobre o que a gente está sobrepondo essa paleta, né? Aonde está a paleta, né? Ela está no sofá do cenário, a paleta está no figurino, a paleta está na computação gráfica. De qualquer forma, ela tem uma questão de harmonização. Acho que essa é a melhor palavra para responder a sua pergunta. @Joaquim Duque. A direção de arte sofreu e vem sofrendo grandes mudanças com o passar dos anos? Se sim, quais são os principais motivos dessas mudanças? Uma mudança, uma transição natural dos tempos. Quer dizer, de novo, é o que a gente falou sobre tendência, né? Aquilo que a gente chama de tendência pode ser reflexo de coisas que estão acontecendo no mundo. A direção de arte, ela absorve tudo isso. Por isso que é importante a gente entender a história, né? Então, tudo que está acontecendo no nosso entorno tem que ser absorvido de alguma maneira e tem que ser interpretado. Então, eu não acho que a gente esteja sofrendo transformação. Eu acho que é um processo transitório. A comunicação, se você observar num programa de televisão, por exemplo, a primeira coisa a envelhecer sempre é a identidade visual, né? O conteúdo não envelhece. O que envelhece é o cenário que ficou brega, é a roupa que ficou esquisita, é a computação gráfica que ficou datada. Então, assim, isso que você está chamando de transformação tem a ver com uma acomodação natural de uma transição do que acontece no paralelo. @BrevesLucas. Como é ser diretor de arte em uma emissora pública? Você sente certa limitação para desenvolver seu trabalho? Lucas, nenhuma. Aquilo que eu também falei no começo. Tem a ver com cliente. Todo o trabalho é individual.
cada job dentro da própria TV Cultura, eu trato de forma individual. Existe um alinhamento visual da minha parte, porque eu vejo a televisão como um todo. Mas cada produto recebe um tratamento individual baseado no briefing, no conteúdo desse programa. Não existe diferença. Eu trabalhei em TV aberta fora da cultura e não existe nenhuma diferença no processo criativo. O que muda é o target com quem a gente está falando. E isso vale para qualquer emissora, né? Se eu estou falando com criança, estou falando com adulto, estou falando com mulher, estou falando com homem, né? Se o conteúdo está relacionado a esporte, isso aí não muda nada, não existe nenhum tipo de critério específico para ser uma TV pública. Tem a ver com o alcance, com o veículo e com quem ela fala. No caso da TV Cultura, ela fala com o Brasil inteiro, né? @le.sp. Sobre o DOC de 70 anos da televisão brasileira, qual foi a principal dificuldade que a produção teve na mudança dos depoimentos, que seriam, na sua maioria, presenciais e, por conta da Covid, foram remotos? Você acha que essa forma remota, em contrapartida, ajudou a garantir personagens que dificilmente participariam da forma tradicional de entrevista presencial? Mais disponíveis para conversar, né? Aí tem um assunto mais profundo, né? Muitas pessoas ficaram sozinhas em casa, então estava tudo meio afim de conversar. Eu acho que, com certeza, o número de pessoas que a gente entrevistou, que ultrapassa o número de 70, se não me engano, são 76 pessoas, artistas, num nível de popularidade gigantesco. Naturalmente, certamente, respondendo a sua pergunta, isso foi um facilitador. E, como eu disse antes, isso estabeleceu uma linguagem no programa. Então, para mim, eu não vou usar o termo que, graças à pandemia, o projeto foi inovador, mas, com certeza, essa dificuldade favoreceu. @naahmeneguin. Como diretor de arte, qual é a sua preferência na parte da criação? Vinhetas, promos, figurinos, cenários? Existe paixão pelo que você está fazendo. Se você tiver predileção, fica difícil. Naturalmente, a gente navega, a gente surfa melhor naquilo que a gente tem mais facilidade, né? E isso tudo depende da tendência, de novo, depende do momento que você está vivendo. Mas não existe predileção. Eu posso ter muito prazer se eu estiver colaborando na caracterização de um personagem, dependendo do personagem, dependendo da minha afetividade com aquele personagem, depende de uma série de coisas pessoais. Mas, como eu disse, nunca é subjetivo, né? A gente está trabalhando para alguém. Então, a gente não pode ter predileção. Mas, pessoalmente, eu posso ter mais prazer. E aí, respondendo a sua pergunta, esse prazer transita em todas essas áreas aí, porque tudo tem a ver com arte, né? Eu posso estar, nesse momento, mais feliz fazendo um promo, mas eu posso ter muito prazer interferindo na cenografia ou interferindo no figurino de alguém. @MárciaRusso_. Qual foi a virada na chavinha para você descobrir que queria ser um diretor de criação de arte? Essa chavinha não existe, né? Isso aí é o tempo que liga a chavinha para você. Você vai entrando, você vai absorvendo, você vai abrindo o leque e absorvendo funções, né? Esse olhar do todo da direção de arte é um trabalho de equipe. Certamente não é um olhar de uma pessoa só, né? Você tem outros olhares de uma equipe que segue um alinhamento, né? Então, você pode dizer que um diretor de arte meio que tem a função de maestro, mas ele certamente não tem como reger um concerto sozinho, né? Tem os músicos todos. E tem que estar todo mundo afinado, certamente. @RodrigoRusso_. Quais foram os obstáculos e as dificuldades que você teve de enfrentar para chegar onde está hoje e se tornar um profissional bem consolidado? Acho que eu estou só na metade da história. Eu não costumo olhar muito para trás. Então, se teve dificuldade, certamente eu pulei, porque eu não me lembro dela. Se é para a gente convencer alguém a entrar nessa área, desde que ela seja apaixonada, porque eu sugiro sempre que você seja apaixonado pelo que você faz. Você vai se divertir o tempo todo. Eu acho que ser feliz no trabalho é isso. Pô, fazer o que você gosta, então não tem um caso, não tem um exemplo. Eu acho que eu me divirto muito, com muita responsabilidade e cuido dessa marca com muito carinho, muito amor, mas me divertindo. Sabendo. Ele segura o molde do logo da TV Cultura. Quando você imagina entrar nesse universo, e se você estabelecer para você que basta fazer um curso,
e se especializar numa ferramenta qualquer, isso não garante absolutamente nada. Eu acho que eu me dou como exemplo porque eu entrei através da produção, né? E a minha sensibilidade foi observada por alguém. Eu sei que isso é sorte, mas não é só sorte. Eu acho que dentro da área, especificamente da computação gráfica, eu tenho um ilustrador, eu tenho pessoas com facilidade no 3D, no 2D, né? Na edição. Existem várias especialidades que você pode buscar em qualquer curso, né? Mas eu acho que o que você tem que observar primeiro em você é a sua sensibilidade, né? Eu nunca fui uma pessoa que tenha me aprofundado muito em cursos específicos com ferramentas novas, inovadoras, porque eu acho que a sensibilidade está sempre atrás disso, né? Não adianta você saber cozinhar se você não tiver uma receita, entendeu? Então é fundamental, sim, você ser um cozinheiro, se for necessário, mas mais do que isso, você tem que ter a sua receita, né? As suas referências. E acho que para uma pessoa entrar nesse mercado, indiferente a forma como ela vai se expressar, seja ilustrando, seja manipulando uma terceira dimensão, né? Trabalhando no After, seja qual for a ferramenta, o que ele precisa é de informação do entorno. Quando eu falo informação do entorno, de história, de sensibilidade com arte, né? Eu acho que uma pessoa que estuda história, por exemplo, ela pode trabalhar em comunicação visual. Uma pessoa que tem estudado especificamente história da arte, né? Eu acho que ela está muito mais preparada para desenvolver a comunicação visual do que alguém que só se especializou tecnicamente num software. Eu acho que eu sou um exemplo disso. Eu sou muito antenado nas informações paralelas e na própria história para você poder entender. Eu acho que o exemplo do bode rei e cabra rainha é excelente. Você tem que ter a sensibilidade, no caso de ter observado o cordel, né? Então não é simplesmente você conceber uma comunicação visual, de novo, de uma forma subjetiva, arrogante, achando que aquela impressão, que aquela combinação de cores está garantida para uma comunicação. Não, ela tem que ter base, ela tem que ter conteúdo. Então, não é a minha impressão, e sim aquilo que eu absorvi. Eu acho que qualquer pessoa que queira entrar nesse universo, ela tem que entender o porquê. O porquê que essa marca, que não foi criada por mim, por exemplo, por que ela tem essa forma, o que ela significa, por que ela é verde, né? E a gente tentar entender o que foi feito antes, o que está sendo feito paralelamente, para você poder se sentir confortável em construir alguma coisa. Aí construir é só uma questão de ferramenta, entendeu? É você se especializar numa forma de executar algo que você está criando. E criação não tem nada a ver com a forma como você executa. Criação tem a ver com sensibilidade. Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio CPFL Energia e Bradesco. Realização TV Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo.